E aí? Se a empresa mandou você trabalhar de casa ou você viajou e resolveu se colocar em quarentena, mas e aí? Como é esse tal de trabalho remoto, work from home, home office, seja lá como você chama? Isso é produtivo? Isso vai ajudar nesse momento tão crítico? Ou vou perder o meu emprego? Sei lá, o que você está pensando nesse momento? Posso falar? Fala, Neto! Bom, pessoal, começando, como sempre, deixa aqui já o seu like no vídeo, se você puder, isso vai nos ajudar muito a crescer o canal, a chegar mais gente. Estamos quase chegando a 1.000 inscritos, isso é muito legal. E se você está ouvindo o podcast, vai na sua plataforma preferida, coloca lá a sua avaliação, o seu feedback, ou vai no falaneto.com, me fala lá o que você está achando do episódio, tá? Se inscreva para receber o feed, para receber as notificações do canal, enfim, aguarde aí a sua colaboração, beleza? Bom, para quem estava fora da Terra, na verdade, se eu estivesse fora da Terra, era bom você voltar para fora da Terra, né? Mas assim, a gente está passando um momento de crise global, né? Estamos em março de 2020, né? E é isso mesmo, eu conferi. E aí tem o tal do coronavírus, né? O Covid-19. E caso você esteja vendo isso num futuro apocalíptico, talvez pós-apocalíptico, sabe que a gente morreu porque tinha gente que achava que era só uma gripe. Bom, mas olha só, as empresas que podem, elas estão mandando as pessoas trabalharem de casa. Por exemplo, no meu caso, o Google, ele não tem uma política específica de home office, não existe essa questão de home office no Google, você tem que ir para o escritório lá. Há sim uma flexibilidade, alguns dias trabalhar de casa, algumas coisas assim. Mas agora, né, face a toda essa parte que a gente está sabendo aí, o Google, por exemplo, moveu a política para trabalho de casa para todo mundo. Só vai para o escritório quem depende do escritório para fazer a sua atividade. Então imagina, sei lá, alguém de manutenção, alguma coisa assim que precisa estar lá, que trabalha com um laboratório e tal. Então essas pessoas estão autorizadas a ir. Tá? Mas isso pode ser novo para muita gente, né? Isso inclusive para os meus colegas. Eu particularmente, mesmo estando no Google, por estar aqui no Brasil, com pouca gente, com uma equipe toda fica fora, eu tenho uma certa autorização, um certo privilégio de poder trabalhar de casa a maior parte do meu tempo. E isso me ajudou a aprender muitas coisas. Eu faço isso desde 2011, eu comecei a trabalhar de casa, quando eu fazia treinamentos com a Global Code, criei lá a academia do Android naquela época. Então eu já comecei a fazer um trabalho em home office, depois eu acabei no Google tendo essa migração também. E aí eu aprendi a duras penas formas de trabalhar de casa. Então, esse episódio aqui hoje, eu não vou falar do vírus, formas de contágio, nada, não tem nada a ver com isso. Eu não sou biólogo, não sou virologista, médico, nada. Mas, por favor, em momentos tão complicados, sigam essas pessoas, esses especialistas. Por exemplo, um que eu posso indicar, obviamente, é o Átila Marino, tá? Que ele grava Nerdcast, grava Nerdologia, tem um canal próprio dele agora. Então, vá lá, ele tem um pós-doutorado em virologia, então assim, ele vai saber explicar bem. Tem o Dr. Drauzio Varela, que tem feito um trabalho super legal, né? Então ele é super conhecido, então possivelmente você talvez já siga ele. Mas, sabe, então não é o objetivo do meu canal, da minha ideia de falar dessa parte de saúde. Então eu vou ficar na parte que eu conheço, que é a parte de tecnologia, né? Então eu vou dar algumas dicas para vocês aí de como ser produtivo, como trabalhar numa época de home office, de trabalho de casa e tudo mais. Tá bom? Vamos lá? Olha, muita gente, acho que a primeira coisa que eu dou de dica é ter isso aqui, ó, um ambiente. Tá? Inclusive eu resolvi virar a câmera hoje, realmente eu gravo do meu computador para frente, então vocês veem uma parede branca que está atrás da câmera aqui, mas hoje eu resolvi virar. Eu sei que isso não é a condição de muita gente, né? Eu sei que isso não é a condição de muita gente, nem a minha quando eu comecei. Por exemplo, eu comprei uma mesinha assim, improvisada, e trabalhava da sala, sentado no sofá, eu alternava, ia para a mesa da cozinha e fazia algumas coisas assim. Eu percebi que a minha produtividade aumentou muito quando eu tive condição de ir para uma casa que tinha um outro quarto onde eu transformei no meu escritório. Ah, né, eu tenho que fazer um escritório para mim? Não, você não precisa ter um escritório.
Você pode, por exemplo, ter na sua mesa um espaço mais ergonômico, mais confortável, né? Eu recentemente comprei essa cadeira aqui, é ótimo, tal, mas antes disso eu tinha cadeiras comuns de escritório e tudo mais, assim, então não tem muito o que você fazer ali que você não possa melhorar a sua vida, né? Então, teclado, ter certeza que está numa altura certa, o monitor está numa altura certa que o seu olho veja o terço maior da tela, né? Isso tudo vai te ajudar a se manter mais tempo concentrado, que a grande batalha de quem está trabalhando de casa é que você consiga se manter concentrado. São tantas distrações, são tantas coisas acontecendo ao seu redor, então tem às vezes a família, você tem comida fácil, você tem distrações TV, videogame, você tem às vezes o seu bichinho, você tem crianças, enfim. Você tem uma série de distrações que, se você já está numa posição de trabalho não confortável, né, se você está numa forma de trabalho que já te motiva a não ficar tanto tempo focado, com essas distrações ainda vai ficar mais fácil de você não ser produtivo, né? E aí até também vou indicar que tem um vídeo do Lucas Montano, outro programador que trabalha em Amsterdã. Ele fez um vídeo falando muito bem sobre isso, sobre talvez algumas empresas até começarem a falar que não é produtivo, mas pode ser sim, tá? Você precisa fazer algumas adaptações, mas pode ser produtivo sim. Ele até falou de algumas dicas de ferramentas, eu vou focar um pouco mais no indivíduo aqui trabalhando, tá? Outra coisa que para mim faz muita diferença, e no começo eu não respeitava muito isso, é você trocar de roupa, pelo menos, por exemplo. Como assim trocar de roupa? Você acorda, pra você ver, eu tô aqui, eu tô com uma roupa, né, aqui minha roupa do Android Developer Summit, né, eu troquei de roupa para uma roupa de trabalho, tá? Então como que eu iria trabalhar normalmente? Eu iria trabalhar de bermuda, calça jeans, camiseta, é isso que eu faço, então eu vou lá e põe essa mesma roupa. Muitas vezes eu ficava da roupa que eu dormi. Então eu ficava de pijama ou moletom. Isso é um problema porque, às vezes, pelo menos para mim, parecia um problema porque eu sentia que eu não estava trabalhando ainda. Eu me sentia meio que, não, tá tudo bem, eu tô só aqui e tal. E aí ficava um negócio meio... Então, assim, eu acho uma coisa... É besta, é uma coisa talvez irrelevante para muita gente. Se for para você, é ótimo, mas para mim foi uma coisa que esse pequeno ajuste na minha rotina fez uma diferença, tá? E isso eu fiz mesmo antes de começar a ter um local de trabalho, mas eu ia lá, me ia trocar, eu fazia como se fosse um ritual para ir trabalhar, então eu comecei a fazer da mesma forma. Então ia lá, tomava meu café, escovava meus dentes, trocava de roupa, penteava o cabelo na medida do possível e começava a trabalhar, né? E aí sim eu ia deslanchando ao longo do dia. Outra coisa, se você não pode ter esse espaço, ou mesmo que você tenha, tá? É importante que as pessoas ao seu redor, quem depende de você, ou que não sei de quem depende, mas quem convive, seu companheiro, sua companheira, filhos, filhas, pessoas que trabalham com você, entendam que na hora que você está no horário de trabalho, você está trabalhando, então não tem aspas, você está trabalhando mesmo, você está em casa, mas é só o local, você está fazendo sua atividade profissional, você está trabalhando. E isso pode ser até um pouco difícil para pessoas que não entendem isso, tem pessoas que têm preconceito. Eu já ouvi pessoas mais velhas falarem assim, não, por que você não aluga uma sala e vai trabalhar daquela sala? Por exemplo, você sai de casa. Não, eu trabalho de casa justamente para não sair de casa, né, para ganhar essa questão de evitar o deslocamento, evitar um monte de coisa, né, que são alguns dos benefícios aí de home office. Inclusive, mais uma vez, referindo o vídeo do Lucas, ele pegou até uma thread lá do Reddit e deu uma falada sobre os benefícios e malefícios. Tá? Então, eu estou focando mais em dicas, na minha experiência, do que exatamente nas benefícios e malefícios. Tem um monte de gente falando sobre isso já. Bom, eu falei então de você ter seu espaço e você trocar de roupa, ter uma rotina, né? Então isso é muito vinculado a isso. Mas o que tem a ver as pessoas saberem que você está trabalhando mesmo? Porque assim, você está em casa, às vezes as pessoas vão falar assim, não, ô Neto, troca a lâmpada aqui, não, você pode fazer isso aqui para mim, não, vem cá dar uma olhada nisso aqui, olha, veja só isso aqui que legal, rapidinho. Ou então você está no meio daquele código, no meio daquele documento, e alguém vem, olha, o que você quer de almoço? Vamos fazer isso aqui, vamos ali comprar um negócio na farmácia. Você faria isso se estivesse trabalhando fora de casa?
né? Então isso é uma conversa que você vai ter que talvez educar as pessoas que estão perto de você. No começo, o que eu fazia, por exemplo, quando eu passei a ter o meu escritório, que foi para mim, uma das melhores evoluções que eu tive nessa parte aí, que era, assim, trancar a porta. Então, por exemplo, eu pegava quando eu estava fazendo uma reunião ou fazendo alguma coisa que eu precisava de concentração, eu trancava a porta. E aí, ok, é triste, né? Às vezes a filha batia na porta, queria ver, mas estava trancado. Então, depois de um tempo, ela entendeu que se a porta estava fechada, ela nem estava mais. Se a porta estava fechada, é que eu queria privacidade, eu estava ocupado, alguma coisa assim, né? E aí também, uma coisa que eu faço, essa questão de você conseguir se manter focado no trabalho, sem interrupções, eu gosto de fones, aqueles que tampam a orelha e que tem cancelamento de ruído. Pode parecer uma besteira, e realmente alguns são caros, mas, por exemplo, eu trabalho, vocês estão ouvindo no fundo aí do vídeo, passando vários carros aqui e tal, porque eu trabalho, minha casa, meu apartamento tem uma sacada para uma avenida bem movimentada aqui da cidade, bem movimentada. E aí é normal que passem carros, buzinem, enfim, um monte de coisa. Esse fone, ele me ajuda a não me distrair com esses barulhos. Por exemplo, eu estava numa casa que era térrea e tinha um sindicato na frente. Aí toda hora parava um carro, batia a porta, eu ia lá olhar para ver se era alguém que, sabe, sei lá por quê. Tá? Então esse fone, isso me ajuda a ficar concentrado. Então, juntando a questão de ter um espaço, de as pessoas entenderem que você está trabalhando e usando um fone, você consegue então se manter focado, que eu acho que é uma das principais dificuldades de quem trabalha de casa, né, que é essa questão de se manter focado e como que você pode evitar de perder atenção por qualquer coisa a qualquer momento. Outro desafio também é a questão do conforto, né? Eu falei um pouquinho agora há pouco do local e tal, mas o conforto pode parecer besteira, pessoal, mas ele tem um fator muito importante na sua produtividade. Por que tantas empresas investem em ergonomia, mesas legais, cadeiras legais? Porque é a qualidade de trabalho da pessoa. Se você estiver ali bem instalado, bem acomodado, você vai produzir mais. Não é que as empresas são boazinhas, elas querem que você produza mais. E se você está aí fazendo seu freela, alguma coisa também, você também quer produzir mais. Então, assim, coisas que eu gosto de investir, né? Eu fui subindo de patamares conforme eu tive condição. Cadeira, né? Então estou hoje com cadeira bacana, tal, mas assim, pelo menos uma cadeira que tem encosto, você possa encostar. Sabe aquelas cadeiras sem encosto, aquelas cadeiras que tem encosto mais solto, que pode prejudicar na hora de você fazer algum tipo de descanso, regular as alturas, os monitores, né? Vocês estão vendo aqui que eles estão numa altura um pouco mais alta, então tem um suportezinho embaixo, porque isso me mantém olhando, então evita que eu baixe muito a cabeça, né? Tem tudo isso. Eu gosto, por exemplo, de trabalhar com 2 monitores, mas tem gente que eu sei que se sente, como fala, ansioso em ter mais de um. Para mim é bom, porque eu gosto geralmente de ter um monitor que é o meu principal, né, onde eu estou fazendo a minha tarefa, e o monitor da direita ele é um monitor meio que de assistência. Então eu deixo meu calendário, eu preciso copiar um texto, olhar alguma coisa, eu movo para esse monitor da direita. Então isso faz diferença. Mouse legal, teclado, eu gosto de teclado mecânico, mas assim, teclado de notebook, eu não sei vocês, mas por exemplo, muitas pessoas têm notebook hoje em dia, e aquele teclado de notebook não gosto, eu particularmente não gosto. Então procura o teclado que mais te agrada, um mouse que mais te agrade, que deixa sua mão mais confortável, porque tudo isso vai colaborar para que você se sinta bem trabalhando, você tenha vontade de trabalhar e que você nem perceba o tempo passando quando você está fazendo aquilo que você gosta, né? Eu sei que é difícil, tem coisas que custam caro, mas, assim, tente fazer de acordo com a sua possibilidade. Se você pode comprar, você não precisa comprar o melhor mouse óptico de 850 mil dpi da Logitech. Não, de repente um mousezinho com fio, mas que ele tem um tamanho adequado para a sua mão, que custa talvez R$10, R$15, seja o suficiente, não precisa gastar 300, 400 reais num negócio desse, né? Então, tente fazer de acordo com as suas possibilidades, mas acho que tente mirar nessa parte do conforto, isso é muito importante, tá? Também,
uma coisa que é muito comum para quem trabalha de casa, fica distração, e por ser geralmente times que estão distribuídos, né, quando você trabalha remoto, então agora, forçadamente, talvez muita gente esteja com times distribuídos, mas é a questão do autogerenciamento. Como que você consegue se autogerenciar, né? Por que eu estou falando isso? Imagina que você tem uma série de tarefas para fazer com prioridades diferentes e você não sabe exatamente por onde fazer, por onde começar. Então, assim, tem algum sistema de organização de coisas. Que seja, por exemplo, vamos pegar aqui, que seja isso aqui. Eu, por exemplo, eu tenho esse costume, no Google a gente tem um sistema de tickets, de chamadas, de bugs, como vocês queiram chamar, mas eu gosto de usar isso aqui. Então eu pego algumas tarefas que eu vou fazer no dia, que eu quero fazer naquele dia, que eu preciso fazer naquele dia, eu anoto elas aqui e colo no suporte do monitor ou no meu monitor. Então eu estou vendo ali o que eu preciso fazer. Isso me ajuda a entender qual que é a minha próxima atividade ou alguma coisa que eu estou meio atrasado para fazer. Isso ajuda muito, eu recomendo também. E aí, quando você tem times distribuídos, muita gente debate sobre a efetividade, né, dos chats, dos comunicados instantâneos. Aí seja o Hangouts Meets, seja o Hangouts Chat, né, que é a ferramenta do Google para corporativa, seja o Discord, Slack, IRC, o que vocês usem aí na empresa de vocês, no grupo de vocês. Eu acho ela muito, muito importante, inclusive em momentos de crise como esse, você tem um canal lá, um tópico, alguma coisa de random, né, de MISC, alguma coisa assim, onde você possa conversar amenidades. Você pode conversar coisas inúteis, que às vezes você faria isso, você faz no seu trabalho, se você trabalha em escritório, você não vai lá tomar um cafezinho, você não vai lá mostrar para um amigo, chegou no WhatsApp aqui, isso aqui. Então é a mesma coisa. E é legal a gente ver isso, né? No meu caso, no meu time tem gente, aqui no Brasil sou eu, Estados Unidos, nos Estados Unidos tem gente em vários estados, aí tem gente na Europa, gente na Ásia, na Austrália, na Oceania. Então assim, é um time super distribuído, né? E aí, às vezes a gente, nesse dia que está home office, as pessoas não estão acostumadas a ficar de casa, compartilhando o que fizeram com os filhos, fotinhos, alguma coisa de se fazer, uma comida que fez, uma coisa que leu legal. Então isso ajuda a tirar um pouco dessa tensão, além de criar uma cola aí, né, uma proximidade dos membros do time, porque você começa a entender que aquela outra pessoa que está atrás da tela lá, que você conversa, é uma pessoa que nem você, né, que de repente num certo horário está cuidando da criança, está comendo, está vendo o filme, a série, o esporte favorito, sabe, e começa a te dar. Além disso, né, e aí do lado bom de ter uma ferramenta dessa, ela deixa as respostas mais rápidas, né? A gente sabe que tem as diferenças de time zone, se você não tem essa diferença de fuso horário, melhor ainda, então você consegue definir ali, pessoal, a gente vai trabalhar geralmente das 9 às 18, das 9 às 17, então vamos tentar fazer assim. Claro, tem empresas que são mais flexíveis, não são totalmente flexíveis, mas geralmente o que eu vejo acontecer muito é isso, você tem um horário ali mais ou menos que é de atendimento, né? E aí você, nesse chat legal que você às vezes cobra respostas rápidas, pede opiniões rápidas, você consegue uma comunicação mais rápida. E-mail, eu praticamente gosto de e-mail, tem gente que abomina e-mail, mas eu acho importante para documentar e um monte de coisa, mas o chat, em alguns momentos, em algumas ocasiões, ele pode ser essencial para uma comunicação rápida. Aí tem um pessoal que até comenta que em alguns grupos eu sei que usam isso, eu nunca fiz isso, então eu não sei te falar se no meu caso ajudou ou atrapalhou, mas que é de pessoas que deixam, por exemplo, o áudio aberto no Discord, né? Usam o Discord ou usam uma conferência no Hangouts, no Skype, seja com câmera e áudio aberto, as pessoas como se estivessem no escritório e tal. Cara, eu não gosto disso nem no escritório, né? No escritório, o Google adota em muitos escritórios o tal do Open Office, né? Que são aqueles escritórios abertos, as mesas, todo mundo meio que um do lado do outro ali. Já me incomoda um pouco, porque apesar de eu não gostar de trabalhar com silêncio, na verdade eu gosto de trabalhar com música, então por isso que eu também uso muito fone, mas as pessoas conversando e tal, isso acaba me distraindo, porque eu sou um cara disperso. Então assim, para mim, uma equipe que quisesse usar esse tipo de artifício estaria me atrapalhando. Então assim, qual que é a mensagem nesse caso? Se você é um gestor, se você é um líder, se você está propondo alguma coisa para o seu time, entenda como as pessoas usam essa ferramenta. Entenda como as pessoas se sentem à vontade ou não. Talvez a pessoa não quer falar porque foi o chefe que mandou deixar o áudio aberto, e talvez entenda que aquilo é uma forma de monitorar. Então assim,
respeite o espaço, respeite a individualidade de cada um, tá? Então, assim, isso é muito importante para que você consiga ter uma produtividade legal fazendo trabalho de casa. Uma coisa bem interessante, e até no Google, uma coisa que o pessoal costuma brincar, né? A gente vai para o escritório para comer, porque trabalho às vezes de casa ou de uma outra sala, mas é verdade, a alimentação, né? A alimentação pode ser, inclusive, agora um momento, e está acontecendo comigo, para você se alimentar melhor estando de casa. Você ou vai cozinhar, ou vai procurar um serviço que entrega comida saudável, também não vai abusar e começar a pedir frango frito, hambúrguer todo dia, né? Dá vontade, mas não pode. Então, assim, você se programe e aí faça a sua rotina, não somente uma rotina, mas tente pôr alguns horários. Olha, eu vou almoçar nessa faixa de tempo, porque eu preciso ter uma reunião em tal hora, então é assim que funciona. Então você consegue fazer algumas coisas dessa maneira, tá? Seja cozinhando, ou seja pedindo comida, mas tente manter ele, né? Eu vou almoçar nesse horário. Tente manter as coisas no calendário. Para mim funcionou muito, eu era hiper desorganizado com isso, eu vivia esquecendo, ainda esqueço alguns compromissos. Então tudo eu ponho na agenda, tudo eu vou lá, boto um bloquinho na agenda, seja para ir ao médico, seja para ir resolver um assunto fora, seja para estudar, então um momento de leitura, um momento de estudo, ou para trabalhar mesmo, blocos de trabalho, para que ninguém marque reuniões. O Google tem uma cultura das pessoas entrarem na sua agenda e marcar uma reunião se for preciso, tá? Então, coloca esses blocos e você vai conseguir, acho que, ser bem produtivo, tendo essas horas aí como fala? Essas horas aí eu vou almoçar nesse horário. Tente manter as coisas no calendário. Para mim funcionou muito, eu era hiper desorganizado com isso, eu vivia esquecendo, ainda esqueço alguns compromissos. Então tudo eu ponho na agenda, tudo eu vou lá, boto um bloquinho na agenda, seja para ir ao médico, seja para ir resolver um assunto fora, seja para estudar, então um momento de leitura, um momento de estudo, ou para trabalhar mesmo, blocos de trabalho, para que ninguém marque reuniões. O Google tem uma cultura das pessoas entrarem na sua agenda e marcar uma reunião se for preciso, tá? Então coloca esses blocos e você vai conseguir, acho que, ser bem produtivo. Então, pessoal, assim, eu dei algumas dicas, né, de organização de espaço, eu falei um pouquinho sobre rotina, falei até da parte de alimentação, mas o importante é que a gente entenda que esse é um momento delicado, é um momento que, se você puder, fique de casa, né? A gente tem exemplos de países que fizeram a contenção muito rápida e hoje estão super bem, como Coreia, Hong Kong e tal. Países que demoraram para fazer essa contenção e tiveram problemas gravíssimos, como é o caso da Itália, né? Então, se você tem condição de ficar em casa, né, mas aí não é de férias, né? Não é para você ir para uma balada, para um barzinho, não é para você manter a pessoa que limpa a sua casa pegando um ônibus lotado, enfim, sabe? A gente tem que entender que é um momento difícil. Inclusive eu me coloco à disposição, se você quer dicas de trabalhar, como trabalhar de casa, o que eu faço, como que é a minha rotina, alguma coisa, entre em contato aqui nos comentários, no comentário do falaneto.com, no Twitter, @netomarim, no Instagram, @netomarimbr, tá? Vamos nos ajudar, a gente precisa de muita ajuda nesse momento. Se todo mundo se unir, entender que esse é um momento grave no mundo todo, né, e que depende da gente conseguir isso, não é só uma gripe, não é só uma coisa assim, inofensiva, já milhares de mortes já aconteceram, milhões de pessoas infectadas, né? Então, se a gente pode fazer alguma coisa, eu acho que é importante. E se você de repente tinha vontade de fazer trabalho home office, né, a vontade de você talvez agora aprender. Eu demorei um pouquinho para aprender, não tive muitas dicas no começo, então aproveite, tem as minhas dicas aqui. Eu vou colocar o link do Lucas Montano, vou colocar o link do pessoal também do Código Fonte TV, que também falaram um pouco disso. Fanis vai ter uma live com eles na sexta-feira às 11 horas, depois eu vou pôr informação no Twitter também dessa live, a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho remoto, tá? Enfim, era isso, era para ser um vídeo mais curto mesmo, eu não queria entrar em detalhes de benefícios e tal, que acho que tem muita gente já falando sobre isso, tá? Mas, mais uma vez, me coloco à disposição, quer trocar uma ideia, quer fazer uma live, você que é de outro canal, você tem outra coisa, quer, sei lá, manda mensagem, vamos conversar. Eu acho que é importante nesse momento trocarmos experiências, trocarmos conhecimento,
né? Porque de gente negando conhecimento, negando ciência, já estamos cheios, né? Então vamos fazer um esforço para se ajudar, para que isso passe e a gente logo olhe para trás e fale assim, nossa, ainda bem que a gente tomou aquelas medidas assim, para conter. Eu sei que no caso de muita gente não pode, muitas empresas não deixam, muitos serviços não podem, não vou entrar nessa discussão aqui, tá? Minha ideia era justamente dar essa minha visão, minhas dicas, mostrar um pouquinho aqui do meu ambiente bagunçado. Talvez seja assim que vocês vão ver os próximos vídeos. Se você não está, se você está só ouvindo o podcast, vai lá no YouTube para dar uma olhadinha lá no youtube.com/netomarim. Por falar nisso, como sempre, se inscreva no canal, dê o like no vídeo, ative o sininho, todas aquelas coisas que você está cansado de ouvir de todo mundo do YouTube. E também está no podcast, também assina, vai lá e compartilha, que isso nos ajuda a crescer. Sabe quando você vê o meu tweet lá, você vê a postagem lá, não dá só o coraçãozinho não, dá também um compartilhar, ajuda isso a chegar mais gente. Estamos chegando aí quase a 1000 inscritos, né? Então isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? E tem o apoia.se/falaneto, se você quiser ajudar de alguma maneira, estamos abertos a todos os tipos de colaboração, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.